Nesse vídeo, a gente vai fazer uma visualização sobre o treinamento de uma rede neural em uma plataforma disponibilizada pelo TensorFlow, que é muito legal porque é interativo e vocês conseguem visualizar cada um dos hiperparâmetros em ação. Nesse exemplo, que vocês também podem visualizar no computador de vocês, a gente vai passar o link no material, é uma interface disponibilizada pelo TensorFlow para visualização de redes neurais, né, que você pode ajustar aqui no browser. E percebam que ela tem todos os conceitos aqui que a gente já viu na aula prática, né, na aula teórica, desculpa. Está associado aqui a você escolher qual é a base de dados que você vai utilizar. Então, você tem lá uma região circular, né, uma dentro da outra, você tem um problema parecido com uma porta-shore, uma distribuição que tem uma separabilidade linear. Você pode alterar a dimensão do tamanho de treinamento e teste, então aqui a gente está usando 50% para treinar e 50% para testar, a quantidade de ruído associada a esse problema, então quer dizer que a gente pode tornar o processo mais não linear ou menos não linear, baseado na quantidade de ruído, ou ir no batch size que a gente vai utilizar e gerar uma nova base. Alguns hiperparâmetros que vocês podem também ajustar, a gente viu todos nas aulas teóricas, a quantidade de épocas aqui, você vai parar ou inicializar, a taxa de aprendizagem com alguns valores que você pode utilizar, a função de ativação, né? Então a taxa de aprendizagem ela regula a velocidade do treinamento, a função de ativação, e tem as mais tradicionais que a gente também viu nas aulas teóricas, correspondendo à função linear, que seria a função step, né? A tangente hiperbólica, a sigmoide logística e a ReLU. A regularização, que pode ser introduzida, então se vai ser uma regularização do tipo L1 ou L2, a taxa, né, a importância que a gente vai dar para a regularização nesse processo, se a gente vai fazer um problema de classificação ou um problema de regressão. Então veja que nesse primeiro momento aqui, a gente está utilizando um problema que claramente é linearmente separável e a partir disso eu vou colocar para treinar esse modelo e vejam que eu tenho um único neurônio, né, nessa camada escondida. E aí veja que aqui é a superfície de separação que ela está construída. Então eu estou usando aqui uma taxa de aprendizado de 0,03, tangente hiperbólica sem regularização e esse é o serviço que o Perceptron sabe fazer, que é construir separabilidades lineares. Na medida que eu aumento a dificuldade, o que vai acontecer? Se eu pegar esse mesmo modelo, né, esse mesmo Perceptron aqui, com essa mesma rede neural multilayer Perceptron, mas somente com uma camada escondida e um neurônio na camada escondida, e tentar mapear mapear esse problema que é não linearmente separável, perceba que aqui a região de saída, que está a minha loja de treinamento e a minha loja de teste, não consegue mapear a região, né, porque eu só tenho um mapeamento possível. Se eu tentasse, talvez, aumentar a quantidade de neurônios, vou colocar um segundo neurônio, cada um vai responder por um pedaço dessa superfície, e aí percebo que eu tenho aqui um ajuste mais interessante. Diminuiu aqui a minha loss, os meus erros associados, e eu já consegui formar aquilo que a gente viu na aula teórica, que é associado a duas regiões, uma região interna e uma região externa. Então percebam que esse primeiro neurônio aqui responde por uma região, e esse segundo neurônio responde por outra região, e a combinação deles, né, a combinação das características associadas a esse neurônio, constrói essa região de separação. E percebam também que a grossura aqui do traço, né, a largura do traço, corresponde ao valor dos pesos. Quanto maior o traço, maior o valor do peso, né? Quanto menor, menor o valor, sendo ele positivo ou negativo, né? Então, se eu quisesse dar um mapeamento maior, o que eu posso fazer aqui? O projetista poderia, talvez, aumentar a quantidade de dimensões. Então, na medida que eu estou aumentando aqui, colocando 3 features, e aí eu ajusto o treinamento, eu começo a construir regiões mais interessantes no mapeamento. Veja que região interessante a gente construiu. O primeiro neurônio fez esse mapeamento, o segundo fez esse mapeamento, o terceiro fez esse mapeamento, e aí percebo que eu estou fazendo o quê? Que a combinação me gerou uma região aqui de mapeamento bem interessante do ponto de vista de separação. O que a gente podia fazer, talvez, aumentar a taxa de aprendizagem para verificar a velocidade disso. Vocês podem fazer esse exercício, mas vamos fazer um outro exercício, que é alterar um pouquinho de regularização e ver a influência disso nos pesos. Então, eu vou colocar agora uma regularização L2 e vou usar um peso para essa regularização aqui. Vamos usar um peso baixo. E aí percebam durante o treinamento. Então, veja que a gente está treinando aqui por 100 épocas, 117 épocas. Vamos fazer 200 épocas.
esse é um mapeamento que foi construído, a gente ia aprender mais. Essa magnitude dos pesos associados, deixa eu remover vamos remover a regularização e fazer esse treinamento primeiro. E esse foi a inicialização dos pesos associados. E agora a gente vai fazer com regularização. Vamos fazer agora sem regularização. Isso não vai ser um exemplo um exemplo ideal, porque, veja, eu não estou com a mesma inicialização dos pesos em cada uma das minhas tentativas. Então, eventualmente, cada um desses pesos cair em uma região diferente do teste e exige mais do algoritmo de ajuste, né? Mais ou menos dependendo da região que ele caiu. Mas vamos só fazer um exemplo. Então, nesse caso aqui, veja a magnitude dos meus pesos está da ordem de 1,7, menos 1,7, aqui os valores são bem pequenininhos. Na medida que eu usar aqui uma regularização, possivelmente eles têm que cair, porque a gente está diminuindo aqui a regularização L2 vai tentar diminuir esses valores, né? Ainda não caiu, vamos tentar forçar para que essa queda ocorra mais rápido. Um 1,2 já está menor em relação à versão anterior. Então, o que isso está a dizer? Quer dizer que eu estou dando mais influência para regular, já está em 1,2, para a regularização. Vamos tentar forçar que essa queda corra mais rápido ainda. Vejam agora, 200 iterações. Vocês perceberam que os pesos ficaram muito pequenos e, inclusive, a região de mapeamento não foi criada agora, eu não consegui. Por quê? Dado que eu tenho pesos muito pequenos, eu não consigo modelar esse problema associado a esses pesos. Então, veja que essa é uma das influências desse tipo de parâmetro de regularização, né? Na medida que eu dou mais peso para a regularização, eu diminuo a influência do erro, né? Da loss associado ao ajuste dos parâmetros do modelo, e aí eu estou privilegiando mais pesos menores e gerando o que a gente chama de underfitting. Vamos voltar aqui para um modelo sem regularização. E agora vamos comparar o desempenho associado a tentar trocar a função de ativação. Então, vamos pegar um problema um pouquinho mais difícil para ele tratar. Então, veja que aqui eu tenho uma região central que corresponde aos meus dados e a região externa corresponde aqui aos dados amarelinhos. E eu vou tentar fazer esse mapeamento usando uma tangente hiperbólica. E mais ou menos com 80 iterações, ela conseguiu convergir. Vamos tentar rodar mais 100, conseguiu convergir. Vamos tentar usar aqui uma sigmoide logística para fazer esse mesmo ajuste. Como eu falei, pode não ser muito justa a comparação, porque a inicialização dos pesos não foi a mesma. Então, você não tem uma visão ideal de como é que começou cada um deles, mas vocês já perceberam uma diferença em relação a cada um dos dois. Vamos usar uma função ReLU agora para fazer esse mapeamento. Perceba, na outra a gente precisou de umas 80 iterações para poder fazer isso, e nessa a gente só precisou de 26. Agora perceba uma característica associada a essa função. Ela constrói uma região que é menos suave aqui na transição entre cada uma das linhas, em relação à região que é construída por uma tangente, né? Então, aqui é a região da tangente. Veja que agora ela demorou menos. Então, a inicialização dos pesos é um fator interessante, é muito importante também nesse processo de otimização desses modelos. Então, o que vocês podem fazer é mexer aqui com cada um desses hiperparâmetros e verificar qual seria a influência deles no desempenho do modelo. Então, alterem, verifiquem, coloquem mais camadas escondidas. Vocês podem introduzir aqui mais camadas escondidas, mais neurônios nas camadas escondidas, podem aumentar a complexidade desse modelo aqui, então tornar o processo mais não linear e aí perceber como cada um desses hiperparâmetros colabora no mapeamento dessa função. Na aula de hoje a gente falou sobre um modelo de rede neural artificial, que é um modelo base para a maioria dos modelos de Deep Learning, e dúvidas podem ser dirimidas no nosso site.